tarde. Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Sandra. Hoje eu estou aqui para apresentar a vocês um pouquinho sobre os textos orais e escritos, né? Um pouquinho do que foi essa representação que o homem fez durante todo esse período da humanidade para que poder transmitir, né, os conhecimentos e as tradições da religião. Primeiro aqui nós vamos ver a tradição oral. Nas primeiras comunidades religiosas, o processo de transmitir informações e conhecimentos de mundos das divindades era transmitido de forma oral. Naquele momento, os homens não conheciam ainda a escrita, então se passava de geração em geração esse conhecimento através da comunicação. Principalmente, os mais velhos passavam esse conhecimento para os mais jovens. Como, por exemplo, a gente pode verificar aqui até nessa figura, nessa imagem, o ancião da tribo, ali é uma foto de uma tribo, ele transmitia esses conhecimentos. Então, é uma tradição passada através da oralidade. E ela, ainda até hoje, ela é utilizada por muitas e muitas comunidades. Aí nós vamos para a tradição escrita. A tradição escrita, ela começou, né, o homem, ele sempre sedento por se aprimorar cada vez mais e mais, ele começou a procurar um outro meio de se comunicar e de perpetuar o que? Tudo que ele produzia, tudo que ele conhecia. E aí a gente começou com esses registros. Os primeiros registros, eles são chamados de pré-históricos. E eles foram encontrados em cavernas em formas de desenhos. São representações que nós chamamos de rupestres. Alguém aqui sabe o que é uma representação rupestre? Pode falar. Uma representação por meio de pinturas? Isso mesmo, uma representação por meio de pinturas. E essas pinturas, elas são, principalmente naquela época, elas eram feitas na pedra, né? E elas eram sobre animais, caçadores, plantas rituais e outros aspectos do cotidiano daquele momento. Não no nosso momento, mas naquele momento que a humanidade vivia. E essa é uma possibilidade de expressão também das suas crenças. Como, por exemplo, existem, né, imagens dessa pré-história em que os homens estão em volta do fogo com rituais de dança, entre outros rituais que eles faziam, até no momento, né, de poder da caça e da pesca. Esses registros possibilitam compreender os costumes dos povos ao representarem a sua relação com a natureza e a das pessoas entre si. Trata-se, portanto, de uma expressão de comunicação do passado para o presente. Tanto que até hoje nós encontramos essa comunicação em alguns locais, né, do planeta Terra. O desenvolvimento da escrita se deu através de forma progressiva. Não foi de uma hora para outra. Começou com os desenhos e o homem foi se aprimorando. Como eu falei aqui para vocês, o homem, ele é incansável nessa busca de melhorar, de evoluir. No decorrer da história, a escrita tornou-se um instrumento de comunicação, informação e registro de acontecimentos importantes de diferentes povos e culturas. Agora nós vamos ver, mas o que tem a ver, professora, essa tradição oral, essa tradição escrita, a ver com a religião? Claro que tem a ver, porque senão nós não conseguiríamos saber o que aconteceu no passado para hoje as religiões existirem. Então, para as tradições religiosas, os registros escritos ganharam gradativamente uma importância como recursos para conservar os modos de realizar os rituais, as celebrações, as experiências, as crenças, divulgar histórias e ensinamentos. Aqui, por exemplo, a gente vê algumas imagens, né, de diferentes religiões com ritos, né, e formas de escrita. E como o povo, né, cada povo, ele acredita naquela tradição. E ele segue aquilo que está o quê? Escrito. As funções dos textos sagrados. Os registros escritos nas tradições religiosas constituem-se como fontes de ensinamento da mensagem religiosa, da doutrina, das normas e preceitos, bem como das maneiras de relacionar-se com o que acreditam. Por exemplo, os cristãos, eles acreditam de uma forma diferente dos judeus, que acreditam de uma forma diferente do povo, né, dos hinduístas. Dentre os
textos chamados sagrados, eles constituem-se como um patrimônio das tradições religiosas, por serem um instrumento material de comunicação, uma fonte de unidade entre os seguidores daquela religião, nos quais encontra as orientações para observar a vivência da sua crença, cada um dentro da sua crença, respeitando a crença do outro. E eles possibilitam conhecer as diferentes formas de culto, de crença e valores que passaram a se consolidar até os dias atuais, garantindo a organização da experiência da fé, o acesso e a preservação desses saberes. Quando o homem, somente utilizava a tradição oral, muitas vezes essa tradição era modificada, os costumes acabavam se modificando, mas com a tradição escrita se tornou mais palpável, as pessoas acabaram tendo uma consciência maior e foram passando de geração em geração. Agora nós vamos ver aqui os textos sagrados mais conhecidos. Tá? O primeiro é o Bhagavad Gita, que ele é do hinduísmo, o Alcorão islâmico, a Bíblia cristã e a Torá judaica. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Conhecendo um pouco mais sobre os textos sagrados. O primeiro é o Bhagavad Gita. É um livro, o que é esse livro? Um nome estranho, é um nome tão difícil de se pronunciar. É um livro sagrado do hinduísmo. Ele registra uma conversa entre Deus, Krishna e seu devoto amado, Arjuna. A conversa se dá no início da batalha de Kurukshetra, no ano de 3027 a.C. Ela trata da luta interior do ser humano em busca do que? Da sabedoria, de superar as forças do ego e do despertar no eu superior. Aqui nós temos até um pequeno trechinho que foi retirado desse livro. Em delícias eternas vive a alma que em si mesma encontra a fonte da felicidade. O que isso quer transmitir? Que a felicidade não vai ser encontrada em coisas materiais, mas dentro de cada um próprio. E cada um tem que encontrar essa felicidade dentro de si e de uma forma mais espiritualizada. Esse livro ele é muito utilizado pelos hindus, principalmente em países próximos à Índia. Agora a Bíblia Sagrada. Para vocês, eu acredito que a Bíblia Sagrada seja mais próxima de vocês. Quem aqui já leu, já pegou uma Bíblia Sagrada? Isso mesmo, muito bem. A Bíblia, ela é uma coletânea de textos religiosos ou escrituras sagradas para o cristianismo, o samaritanismo e muitas outras religiões. Esses textos, originalmente escritos em hebraicos, aramaico e grego koiné, incluem instruções, histórias, poesias e profecias, entre outros ensinamentos. A Bíblia cristã é o livro sagrado central para a maioria das religiões que se identificam como cristãs. E nós podemos destacar algumas dessas religiões aqui. A primeira que nós vamos falar é sobre o catolicismo romano. A segunda, o protestantismo. O protestantismo é uma religião que pode ter várias denominações, como batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, assembleias de Deus. Eu acredito que aqui vocês tenham bastante pessoas de outras religiões, não temos? Isso mesmo. Nós temos aqui, e o que acontece? Apesar de terem denominações diferentes, todas essas religiões elas acreditam em Deus, num ser supremo chamado Deus. E elas têm o dever de quê? De se respeitar. É isso que Deus sempre nos ensinou, o respeito acima de tudo. E nós temos também a Igreja Ortodoxa, como a ortodoxa grega, russa, cópita e siríaca. Agora aqui vem uma curiosidade para vocês sobre a Bíblia, Ela é o livro mais vendido de todos os tempos. Ela foi traduzida para mais de 2.500 idiomas e está disponível em diversas versões, de acordo com as tradições e suas traduções. Vocês sabiam disso? Pode falar. Senhora, então é verdade que ela, além de ser a mais vendida, é a mais usada pela maioria das religiões? Sim, ela é a mais utilizada pelas religiões, por ter sido escondida por muito tempo pela humanidade. Apesar que hoje nós temos outras religiões também tendo um grande avanço, mas ela ainda continua sendo um dos livros mais vendidos do mundo. Responde essa pergunta? Sim. E agora nós vamos ver sobre o Alcorão islâmico. O Alcorão é um livro sagrado
significa literal? Literal é que aquilo é a verdade absoluta, não existe outra verdade. A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa redeclamar ou recitar. Alcorão é, portanto, uma recitação ou algo que deve ser recitado. O Alcorão é o principal instrumento que rege a religião muçulmana. Em seu conteúdo consta um conjunto de preceitos e basicamente recomendações éticas e morais, além de advertências sobre o dia da chegada do juízo final. Inclusive também, ali nós temos histórias de profetas que vieram antes de Maomé. São preceitos daquela religião, da religião islâmica, sobre vida social, matrimônio, divórcio e até mesmo sobre herança. É a forma como o povo muçulmano ele tem que se comportar. Então, por exemplo, quando dá em horários já dispostos dentro do Alcorão, os muçulmanos eles têm que parar as atividades que estão fazendo e começar a recitar, seja onde for, os preceitos que estão indicados dentro do Alcorão. E nós temos também aqui a Torá judaica. O que é a Torá judaica? É o livro sagrado da religião judaica. Judaica vem do que? Do povo judeu. E tem origem no termo hebraico Yará, que significa ensinamento, instrução ou lei. A Torá começa com a história da criação do mundo, em seguida explica e interpreta as leis de Deus, incluindo os 10 mandamentos. Os judeus acreditam que Deus entregou as leis contidas nos 5 livros ao profeta Moisés, no Monte Sinai. Então, essa é a religião dos judeus, que os judeus professam no seu cotidiano. Pode falar? Então quer dizer que a Torá judaica tem parte da Bíblia cristã? Ela tem parte da Bíblia cristã e parte ela não tem. Dentro da Torá judaica nós encontramos o que? Partes do Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento, os judeus não acreditam nessa parte. O nascimento de Jesus a partir de Maria, essa parte do Novo Testamento. Então, apenas no Antigo Testamento. Mais alguma pergunta? Não? Então, turma, muito obrigada. Esses slides eu vou passar para vocês que vocês possam estudar, e qualquer dúvida é só me procurar, ok?